Boa noite a todos. Meu nome é Célia, sou coordenadora técnica de políticas públicas e eventos aqui do Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Estamos aqui iniciando mais uma quarta-feira no CRP. Para quem não conhece a história, as quartas-feiras do CRP começaram em 1998, como quartas-feiras no CRP, né, que antes eram em outros dias da semana. E o Conselho, na verdade, sempre fez algum momento de debate, de palestra, enfim. E a partir de 2010 nós temos a modalidade online, então nós temos que falar no microfone para que possamos captar imagem e som, né, para quem está acompanhando então na rede de computadores possa nos ouvir aí, poder acompanhar o debate, mandar questões, sugestões, perguntas para a gente também. Peço então quem está acompanhando que desliguem seus celulares para que não interfira também na nossa transmissão. E quando quiserem fazer algum tipo de intervenção na fase de debate, levantem a mão que a gente leva o microfone até vocês. Quem está acompanhando online, só mandar aí as questões no formulário que tem ao lado ou abaixo da telinha onde aparece a imagem. Tem um formulário que a gente pede que as pessoas preencham dados lá como nome, telefone e e-mail, porque às vezes dá uma zebra na recepção da informação. Tendo o e-mail, quem sabe a gente consegue mandar um retorno posterior. Mas para a gente também poder receber a sua questão e trazer aqui para o pessoal corresponder no momento do debate. O combinado até então tem sido, fazemos as apresentações, 20 a 30 minutos para cada expositor. Após, a gente abre então para questões de quem está acompanhando presencialmente ou online. Mas quem está acompanhando online pode ir a todo momento e mandando já questões que a gente vai registrando aqui para trazer no momento oportuno para o anfiteatro. Semana passada nós contamos com a presença nas quartas-feiras no CRP com o professor Adriano Holanda, que é o organizador deste livro, O Campo das Psicoterapias, Reflexões Atuais, que por falha nossa, a gente não apresentou semana passada, inclusive no currículo dele com essa informação, ele é o organizador deste livro. E quem tiver interesse em adquirir o exemplar, pode mandar um e-mail também para a gente, que a gente pode fazer aí a ponte entre o professor Adriano, professor e psicólogo Adriano, e, enfim, conseguir aí um acesso, quem sabe até via quartas-feiras, encomenda o livro e a gente arranja alguém que traga o livro aqui, enfim, faça os acertos financeiros independente do conselho, mas a gente pode facilitar o acesso. Obviamente pode ser adquirido nas livrarias também. Então, para hoje, que vamos falar sobre a emergência psicológica, a escuta clínica em CAPS e Unidade Básica de Saúde Rural. Contamos, então, com a presença de 3 profissionais para esta mesa. A Mariana Cardoso Puxivailo, que possui graduação em Musicoterapia pela Faculdade de Artes do Paraná e graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Paraná. É pós-graduada em Psicologia Analítica pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e atualmente está cursando mestrado em Psicologia Clínica da Universidade Federal do Paraná. Termina em 2014. Faz parte do Núcleo de Estudos e Pesquisas Interdisciplinares em Musicoterapia, NEPIM-CNPq, e do Laboratório de Fenomenologia da Universidade Federal do Paraná. Faz parte também do Grupo de Pesquisa de Fenomenologia e Saúde Mental da Universidade, coordenado pelo professor Adriano Holanda. Se não me engano, amanhã encerram as inscrições para o mestrado, não é? Da universidade. Então, quem ainda não fez a inscrição e está pensando, últimas horas para decidir. Psicóloga Gislaine Maria Tomás, é graduada em Psicologia pela Universidade Católica do Paraná em 91, pós-graduada com título de especialista em Filosofia e Psicanálise,
saúde mental comunitária e psicologia clínica. Sua formação em psicologia clínica da infância com orientação psicanalítica pelo grupo de estudos de psicologia e psiquiatria da infância, que foi de 2003 a 2006, em Curitiba. Psicóloga da Prefeitura Municipal de Curitiba, atuando na Secretaria Municipal de Saúde, na área de saúde mental, de janeiro de 1993 até a presente data, sendo que de agosto de 2000 a junho de 2013 foi psicóloga clínica do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS-AD, então trabalhando com a questão de álcool e drogas, Centro Vida, para crianças e adolescentes usuários de drogas. Atualmente trabalha como psicóloga do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, NASF, do Distrito Sanitário do Cajuru. Psicóloga clínica do ambulatório do Hospital Pinel para pacientes com transtornos mentais, de 97 a 99. Para quem não sabe, porque a placa não tem nada com o Hospital Pinel, mas é a clínica Rodenberg, que é o nome do seu fundador. E psicóloga clínica em consultório particular, de 91 até a presente data. E a Larissa Correia Cortesã, que é graduada em Psicologia pelo Centro Universitário do Triângulo, em Uberlândia, Minas Gerais, possui experiência com teatro empresarial pelo Grupo Pontapé, Grupo Pontapé, tudo junto, de teatro. Focalizou a graduação em experiências em serviços de saúde pública. Atualmente trabalha como psicóloga em unidades de saúde da família em região rural de São José dos Pinhais e participa ativamente no grupo de implantação do NASF Guatupê. Então, eu vou convidar as 3 colegas para compor a mesa, mas vamos iniciar com a apresentação, então, da exposição da psicóloga e musicoterapeuta Mariana. Bom, eu vou fazer Na verdade, o objetivo da minha apresentação é abordar o tema da emergência psiquiátrica sobre o recorte da primeira crise do tipo psicótica, a partir de uma experiência que eu tive com um grupo de intervenção precoce nas primeiras crises do tipo psicótica, o DIPSI, lá em Brasília. Eu queria começar a minha apresentação perguntando para vocês como você gostaria de ser atendido no momento de crise. Acho que é uma pergunta essencial para quem vai trabalhar com crise ou quem pode se deparar com uma crise aí no decorrer da vida, né? E eu me fiz essa pergunta e eu pensei muito em como eu gostaria de ser atendida no momento de crise, né? E algumas coisas que eu pensei que podem ser comuns ou não, que eu gostaria de ser atendida por alguém que eu conheça ou alguém familiar, ou, se não possível, alguém que pareça ser acolhedor, né? Que me escute e que me passe uma sensação de apoio, de estrutura, né? De confiança. Eu também gostaria de um espaço que fosse um espaço que me acolhesse, que fosse aconchegante, que não fosse frio nem ascético, fosse um lugar mais tranquilo, onde eu pudesse estar, né? Estar chorando, estar gritando, estar em silêncio, mas que eu pudesse estar nesse espaço e ao mesmo tempo que esse espaço me desse uma certa estrutura, né? Eu acho que... E me vem a pergunta assim, será que nós terapeutas já nos perguntamos como que a gente gostaria de ser cuidado num momento de crise? Será que a gente já perguntou para os nossos pacientes como eles gostariam de ser cuidados num momento de crise? E é assim que eu começo a minha fala. Bom, a emergência, de modo geral, é uma situação onde tem um risco significativo, iminente de morte ou lesão grave, provocada por sentimentos, pensamentos, que colocam em risco a integridade da própria pessoa, de outros do ambiente, da sociedade, que exige intervenção terapêutica imediata, em minutos ou horas. Existem diversos tipos de serviço de emergência psiquiátrica, né? E já houveram muitos, em hospitais psiquiátricos, leitos em hospitais gerais, CAPS-3, serviço de urgência psiquiátrica, por exemplo, o SUP em BH, tratamento domiciliar, equipe que se insere na central de regulação do SAMU, como em Campinas. Aqui em Curitiba, atualmente, a emergência, o acolhimento da emergência acontece nas UPAs, né? As unidades de pronto atendimento, nos CAPS-3 e no serviço de atendimento do SAMU. Mas quando que a crise é vista com urgência? Como urgência? Toda crise é urgente? Precisa de um atendimento de urgência?
O que o Ileno, que é o coordenador do grupo do DIPSI, vai dizer, já vou falar do livro deles, é que a crise é vista enquanto urgência quando alguém a vê como urgente, né? Obviamente. Então, pessoas em crise geralmente precisam de ajuda, mas não é sempre que elas precisam de uma ajuda imediata. Em muitos casos, sim, em casos extremos, sim, elas precisam dessa ajuda urgente, né? A crise é a porta de entrada para um circuito de atendimento psiquiátrico, né? Então, a reforma da atenção à saúde mental, ela tem, na crise, um grande desafio, talvez o seu maior desafio, porque ela se propõe a tratar em liberdade a crise e no território desse sujeito. E enquanto o manicômio se propunha, ou se ainda propõe, a retirar do território o indivíduo e a silenciar a crise. O trabalho ali é para conter mesmo a crise, e isso é feito geralmente de forma medicamentosa. Então, assim, a emergência psiquiátrica vai carregar uma história. Ela carrega em si esses diferentes olhares, né? Então, diante desse desafio de falar da emergência psiquiátrica, cabe a gente se perguntar se a gente está olhando a crise como um objeto ou se a gente está pensando num outro viés de uma ética do cuidado, onde a gente vai estar voltado à atenção urgente à pessoa em crise. Então o foco não está tanto na crise enquanto objeto, mas no sujeito em sofrimento. E é a partir dessa segunda possibilidade que eu vou falar hoje. Então, o que vai ser abordado? A atenção a essa pessoa em crise, né? E através da experiência que eu vou relatar do DIPSI, a gente vai falar de alguns parâmetros, não regras, né? Mas parâmetros que podem ajudar a trabalhar de acordo com a necessidade de cada situação e de cada sujeito. E que podem, sim, ser modificados e alterados, e devem ser modificados e alterados, dependendo de cada sujeito que a gente vai atender. Então, a crise não é um diagnóstico, nem pressupõe uma terapêutica delimitada previamente. Não há modelos de atendimento à crise, não há protocolo, eu acho que não deveria haver, pelo menos. Porque lidar com a crise é lidar com o inesperado, né? Então, acho complicado ir com coisas prontas atender alguém em crise, né? Então, lidar com a crise também não se trata de um lugar ou de uma instituição, mas de uma atitude clínica, que pode ser, então, realizada em qualquer instância da rede, né? Bom, o DIPSI é um grupo de pesquisa e intervenção nas primeiras crises do tipo psicótica. Ele é da UNB, ele está dentro da UNB enquanto grupo de pesquisa. E ele foi criado em 2001, depois que o coordenador do grupo, que é o Ilene Zídio da Costa, voltou do doutorado dele na Inglaterra. O objetivo era estudar, discutir, pesquisar e refletir essas primeiras crises, né? Nesse grupo, é um grupo multidisciplinar, então tem psicólogos, psiquiatras, enfermeiros, várias ocupações, alunos de graduação, de pós-graduação, residentes e voluntários. Ele acontece no Centro de Estudos da UNB, de Estudos Psicológicos, e está inserido na Rede de Saúde Mental do DF desde 2011. Ele vai fazer os atendimentos familiar sistêmico, psicoterápico, psicossocial. No DIPSI, eles têm supervisões 2 vezes por semana, com 4 horas de duração em cada vez, né? E todos estão presentes, tanto o coordenador, geralmente, né? O coordenador, os alunos, os mestrandos, os voluntários, todos participam. E eles têm o formato das oficinas também, de boas-vindas para os integrantes novos, porque há uma rotatividade grande, já que é uma instituição de ensino, né, que está inserido no DIPSI. As vivenciais, já que são pessoas que estão atendendo juntas em duplas, muitas vezes, então, eles tratam nas vivenciais questões do grupo, né? Metodológicas para se aprofundar nas metodologias, para melhorar as metodologias, para ensinar para quem está entrando. E os grupos de estudo e de discussão. Alguns instrumentos que eles utilizam, o guia de encaminhamento, que é do CAEP, né, do Centro de Atendimento,
exame psíquico global, entrevista psicodiagnóstica, método Rorschach, entrevista familiar, mapa de rede e ecomapa. Então aqui eu trouxe alguns dados do DIPSI para vocês conhecerem, que é um levantamento que foi realizado até 2012. Então até 2012 o DIPSI teve já 110 componentes no grupo, né, que faziam os atendimentos e estudavam, pesquisavam. 195 clientes e seus familiares, porque os atendimentos no DIPSI são feitos também como premissa com os familiares, né? Então, a pessoa só pode ser atendida pelo DIPSI se a família concordar participar também dos atendimentos, né? Então, contando com pai, mãe e filho, já dá 585. A maioria das famílias tinha de 3 a 4 membros. Então, em torno de 600 a 800 pessoas eles atenderam nesses 12 anos. Desses 195, 39 desistiram do acompanhamento. 123 foram atendidos, processos finalizados, ou ainda em atendimento em 2012, e 33 em 2012 estavam em processo de acolhimento e ajuste. Desses 156, que são esses 80% ali, os dois últimos, né, que foram atendidos, 84 sexo feminino, 72 do sexo masculino, 23 clientes tinham a faixa etária de 11 a 17 anos, 92 clientes de 18 a 49, 8 acima de 50 anos. 33 clientes não tiveram a idade devidamente registrada. Então, só esse parâmetro aqui de idade já nos dá uma coisa que para mim, pelo menos, foi uma novidade quando eu me deparei com o DIPSI, que, na verdade, as primeiras crises do tipo psicótica, de fato, ocorrem mais na faixa etária 18 a 49. Mas também podem acontecer numa fase anterior, né, ou acima de 50 anos. Então, o DIPSI atendia pessoas desde 60 anos, 65, tendo sua primeira crise do tipo psicótica, né? É um dado bastante interessante. O tempo de atendimento lá variou nesse período de 3 meses a 3 anos. O DIPSI vai trabalhar com pródromos, né? É um parâmetro que eles utilizam para o reconhecimento da crise do tipo psicótica, né? Então, os pródromos são sinais que podem apontar para uma fase pré-psicótica ou a um agravamento do sofrimento psíquico. A presença desses sinais não quer dizer, mesmo seguido de sintomas, que há de fato uma psicose. Mas elas podem apontar para uma necessidade de atenção diferenciada caso o sofrimento esteja presente, né? Então, a importância do trabalho com os pródromos, que é algo que antecede, de fato, uma crise grave ou que antecede uma psicose, de fato, é que você pode estabelecer um diagnóstico precoce e o manejo desse distúrbio. Quer dizer, é uma abordagem preventiva para que existam menores morbidades, é uma intervenção precoce, para que haja menor morbidade, recuperação mais rápida, melhor prognóstico, preservação das capacidades psicossociais, para que a pessoa não largue a faculdade, não largue a escola, não tenha problemas com a justiça, preservação do apoio da família e da sociedade, para que ela não perca os seus vínculos sociais, né, para que a família esteja mais presente. E uma menor necessidade de hospitalização, que o próprio internamento também traz algumas questões que podem complicar a situação de crise, né? Então, assim, claro que existem momentos que se precisa de uma internação, mas a ideia aqui da ação preventiva é que você possa, ao máximo, manter esse sujeito no seu território, para que ele não tenha que ser retirado dali, né? Para que esse território seja trabalhado junto, essa rede seja trabalhada junto, né? Então, esses são os pródromos do primeiro episódio psicótico, né? É bem legal pensar nisso, porque independente de onde você esteja na rede, independente de você esteja no consultório, às vezes você vai ver esses sinais. E são sinais que, às vezes, numa adolescência, passam desapercebido, porque às vezes, é uma situação de adolescência, só que muitas vezes são pródromos que estão falando estão demonstrando sinais de uma crise que pode acontecer, né? Então a gente, como profissional, tem que saber, né? Então, atenção concentrada e reduzida, alergia, desejo e motivação reduzido, humor depressivo, distúrbio do sono, ansiedade, retraimento social, desconfiança, deteriorização do funcionamento de papéis e irritabilidade. Se você pegar algum deles, super normal, né?
Até nós passamos muitas vezes por isso. Mas é preciso ter um olhar atento, porque são sinais, ainda não são sintomas, né? Então a gente tem que estar preparada para fazer esse acompanhamento prévio, né? Eu vou aprofundar aqui no DIPSE somente no acolhimento, porque eu acho que o acolhimento, como eles fazem o acolhimento, já demonstra o tipo do trabalho do DIPSE. E eu acho que é legal para a gente conhecer isso, porque o acolhimento é uma coisa que pode se dar em qualquer instância da rede. Então, é um primeiro momento que é super importante para o vínculo do paciente, para a noção que ele tem do que é a crise que ele está vivenciando, para ele engajar no trabalho terapêutico, é uma coisa super importante. Então, eu achei que, trazendo isso, poderia dar algumas informações bacanas para vocês. Então, o encaminhamento para o DIPSE é feito através de uma guia, que o profissional da rede tem que preencher, e o DIPSE acolhe essa guia e entra em contato com o sujeito. E através do telefone de crise. O telefone de crise é uma forma que eles encontraram de ter um acesso, as pessoas têm um acesso 24 horas a eles, né? Então, é um telefone celular que é divulgado, onde eles fazem as palestras, e que as pessoas podem ligar e sempre algum dos membros do DIPSE vai atender. Eles sempre estão em duplas, né, responsável pelo celular, e a pessoa vai atender e vai, às vezes, dar uma explicação do que é uma crise, às vezes vai fazer encaminhamento, às vezes vai marcar o horário para o acolhimento lá no centro de atendimento, e às vezes vai até o território, dependendo da crise, se for uma crise que está precisando de urgência, né, ele vai até o território acolher essa crise onde o sujeito estiver, né. Esse acolhimento é feito sempre em duplas, né? E ele tem, na verdade, ele pode ter a duração que necessitar, né? Mas, assim, geralmente vai de 30 a 90 minutos. E pode ser feito mais de um acolhimento. Era normal, assim, no DIPSE que a pessoa chegasse lá, marcasse uma hora, na próxima semana mais um encontro, porque é nesse acolhimento que o profissional vai perceber o que é aquela crise, como é aquela crise, se é uma crise que é do DIPSE, assim, que cabe ao DIPSE, ou se é um outro tipo de crise, então eles fazem um encaminhamento. E, então, como eles lidam com o primeiro episódio, né? Então, eles vão acolher o sujeito, né? Estar com o sujeito da forma que esse sujeito estiver, né? Escutando e possibilitando uma experiência onde esse episódio psicótico pode ser aceito pelo outro. O que dá uma sensação, no mínimo, ou assim, por mais mínima que seja, de uma compreensão desse momento que esse sujeito está vivendo. Porque pode ser um momento que ele vai se sentir muito incompreendido, né? Porque ele muitas vezes não está conseguindo dialogar, não está conseguindo se fazer entender, as pessoas não estão sentindo o que ele está sentindo. Então, esse acolhimento serve também para ele se sentir minimamente compreendido nessa vivência, né? O holding do indivíduo e da família. Então, o holding, ele vai oferecer continência e pertencimento, a fala desse sujeito, a fala dessa família. O acolhimento sempre é feito em família, sempre o sujeito e a sua família. Às vezes vem tio, às vezes vem avô, às vezes vem vizinho, às vezes só a família nuclear. Isso vai sendo negociado, vendo a necessidade, né? E crédito e merecimento ao sintoma, em busca de uma compreensão da necessidade dessa família, da necessidade desse sujeito. E assim, por vezes as pessoas chegam lá já vindo de um atendimento mais tradicional. Então, às vezes vem com o diagnóstico pronto, mesmo sendo uma primeira crise, às vezes com o diagnóstico pronto, com um prognóstico, e muitas vezes esse prognóstico é de cronificação. Então, às vezes as pessoas chegam com milhares de minhocas na cabeça, e um dos trabalhos do DIPSE é o esclarecimento psicoeducativo. Então, de explicar o que é crise, como recursos para enfrentar a crise, os mitos da doença mental, e às vezes construir algumas questões dentro da própria família, né? Avaliação psicológica preliminar de sinais e sintomas. Então, a verificação do histórico da crise, se já houve algo que eles possam achar que foi uma crise no momento anterior, o contexto que se deu essa crise, a constituição familiar, os fatores de risco, verificar se os sintomas afetam a integridade do indivíduo, pensando então em estratégias assim, a curto prazo, às vezes necessárias, né? Já pensando junto com a família sempre,
e sempre dialogando com o sujeito que também está em crise, né? O levantamento dos recursos da rede também, pactuar com diálogos de estratégias, né, de estratégias de intervenção com o sujeito, com a família. Quando há internação, eles também vão acompanhar a internação, eles vão visitar durante a internação esse sujeito para manter esse vínculo, para também fazer parcerias com essa equipe da internação. E a rede social, né? Então, eles vão levantar os espaços territoriais, as redes significativas desse sujeito, pensando mesmo no protagonismo desse sujeito no seu próprio momento de crise. E também pensando nos encaminhamentos que pode se dar nessa rede. A ideia é incluir o meio e não excluir esse meio, né? Então, os caminhamentos daí podem se dar para a rede de saúde mental ou a continuação do atendimento no DIPS, onde eles começam, então, o atendimento individual, familiar e psicossocial. Bom, para finalizar, eu vou falar um pouquinho das impressões da visita ao DIPS, né? Então, o que me chamou a atenção, por que eu vim falar disso? Lá no DIPS existe um diferencial na atenção à saúde mental. Ela é intensa e especializada. Por que eu coloquei intensa? Entre aspas. Porque ela não necessariamente é intensiva. Ela não, apesar do sujeito estar numa crise, às vezes numa crise super aguda, não necessariamente o sujeito precisa de um acompanhamento 24 horas da equipe do DIPS, certo? Então, às vezes, esse sujeito vai no DIPS 1, 2, 3 vezes por semana e esse acompanhamento vai se dando. Às vezes, o sujeito piorou o final de semana, a família liga para o terapeuta de referência ou para os terapeutas familiares e isso vai sendo manejado ao longo do tempo, né? Outra questão, a cronificação não inerente a uma crise do tipo psicótica. Então, eu achava fantástico. Eu chegava lá, vendo o sujeito numa crise super aguda e a partir de semanas de trabalho com a família e com o indivíduo, eu vi esse sujeito saindo e nesses 12 anos que eles fazem o atendimento do DIPS, as recidivas são baixas. Então, esses sujeitos tinham uma crise e viviam sua vida, e não tinham outras crises, né? Então, isso também me chamou muita atenção, porque eu já trabalhava aqui em diferentes instituições, seja de internamento, de clínica, de hospital-dia, e que eu via as pessoas retornando, e ali eu vi uma possibilidade de um atendimento bem feito e bem especializado, em que isso era possível de ser apenas uma crise e não uma cronificação, né? Os erros diagnósticos. Lá chegava, apesar de ser uma primeira crise, chegava diagnósticos já fechados e que eles, através dos instrumentos que eles têm e aprofundamento no caso, viam que não era nada daquilo, né? Às vezes era simplesmente uma crise, né? E não era uma psicose, era uma crise. Internação, uma exceção. Então, assim, havia internação? Havia. Às vezes eles chegavam lá na rua e o sujeito não davam conta de conversar com o sujeito, não conseguiam, enfim, o sujeito estava muito, muito transtornado. Às vezes com medicamento e conversando, isso rolava esse manejo. Às vezes não, às vezes, mesmo no decorrer, depois do acolhimento, via-se a necessidade de um internamento mesmo, principalmente, às vezes, pela falta de rede do indivíduo. Às vezes era um indivíduo que não tinha família no Distrito Federal, morava com um amigo que era usuário de droga e não tinha largado a faculdade, então era uma pessoa que estava sem suporte, né? Então, às vezes, eles achavam melhor um internamento. Mas era exceção. A regra lá era esse atendimento no contexto do sujeito, no território, ou com esse sujeito inserido junto com a família trazida, às vezes os amigos eram trazidos também para conversar no DIPS. E a qualificação dos profissionais, que também eu venho pensando bastante nisso, na necessidade mais de uma qualificação do que de novos dispositivos. Não que os novos dispositivos não sejam importantes, são importantíssimos. Mas ali eu vi que, na verdade, o que segura a crise, o que dá conta, são os sujeitos. São pessoas, eles estavam na UNB, são pessoas que estão numa salinha na UNB, né?
Então, assim, é a qualificação dessas pessoas que vai dar um resultado, né? E a importância da família estar em tratamento também. Isso também foi uma coisa muito legal que eu consegui ver na prática mesmo, o quanto trabalhando na terapia familiar, as pessoas iam saindo da crise. O indivíduo em crise ia saindo, mesmo que na terapia individual não estivesse rolando muita coisa. Mas como a família estava sendo trabalhada e os papéis estavam sendo trabalhados, isso também jogava. Então, hoje, eu não consigo ver um atendimento à crise que não tenha família. Primeira crise, então, né, não nem se fala. Porque, assim, os pacientes crônicos muitas vezes vão perdendo o vínculo familiar, normal, né? Acontece. Mas, numa primeira crise, não se justifica você não trabalhar com a família, né? E, acima de tudo, eu vi no DIPSI possibilidade. Eu vi esperança até. Fica meio romântico, né? O Adriano vai brigar comigo. Mas é isso, assim, porque, às vezes, sempre quando eu estou numa encruzilhada, assim, pensando, putz, mas, poxa, esse paciente está recorrendo, voltando. Eu penso no DIPSI, assim, como uma forma de ação que, tipo, era bastante eficaz, né? Então, assim, eu sempre fico pensando, não, eu acho que é possível um atendimento de qualidade que dê resultado. Não é que a esquizofrenia é sempre crônica, né? Não é que uma crise, mesmo grave, mesmo aguda, vai ser crônica, que esse indivíduo não tem mais jeito, sabe? Então, eu acho que o meu contato com o DIPSI me trouxe isso, assim, um vislumbre de possibilidades. E com a minha fala, eu espero que eu tenha dado assim, uma vontadinha de vocês conhecerem o DIPSI, porque eu estou com o livro deles. Esse é eles têm outros livros, mas esse aqui é o que lançou agora, fresquinho, em 2013. E eu convido vocês a lerem, está muito bom, tem exemplo de caso, tem discussão teórica, é muito legal. E pensando também nas possibilidades, com essa fala, do acolhimento da crise, né? De uma disponibilidade de escuta, de uma busca de um vínculo com esse sujeito, o contato com os familiares como algo essencial, buscar o serviço de referência, buscar a rede, uma intervenção verbal, isso, lembre-se, são parâmetros, né? Então, intervenções verbais calma, com honestidade, buscando demonstrar esse desejo de auxiliar, estimular a falar. Se achar necessário falar, você sente que o paciente vai ter algum episódio agressivo, falar isso, mas também cuidar ao falar isso para não ser algo que vai desafiar, que vai bater de frente, né? Então, são coisas muito simples, que de fato são simples, são básicas, mas a questão da crise vai ser sempre o encontro com o outro, o estar com o outro, da maneira que der, da maneira que for para ser, né? Dependendo do contexto que o sujeito se encontra. Então, volto a falar, crise não tem modelo, não tem protocolo. É algo que você vai ter que se deparar com o sujeito, estar com ele, como ele precisar naquele momento, para tentar criar esse vínculo, para tentar estar com ele nesse momento, né? E posteriormente dar esse acolhimento e o tratamento seguir, né? Eu trouxe algumas referências só para vocês verem os trabalhos do DIPSI, né? Se alguém precisar e tal, além desse livro. E é isso. Eu vou falar sobre a escuta clínica em CAPS. E aproveitando, né, a deixa da Mariana, eu acho que a escuta clínica, ela é o fundamento da nossa prática. Tem uma frase do Paulo Amarante, que vocês encontram no livro que ele escreveu sobre saúde mental e atenção psicossocial, que, a meu ver, assim, ela cabe para a gente começar a discussão e algumas reflexões. A frase dele é que, quando eu li, eu acho ela essencial, porque eu acho que ela fala muito do que é a nossa prática e a verdade a quem nós nos dirigimos, que é a seguinte:
Se nos dirigimos às pessoas e não às suas doenças, podemos vislumbrar espaços terapêuticos em que é possível escutar e acolher suas angústias e experiências vividas. Espaços de cuidado e acolhimento, de produção de subjetividades e de sociabilidades. Então aqui, o que eu acho importante é o primeiro destaque, ou seja, o que ele fala? Escutar as pessoas e não as suas doenças. Quando a gente fala em escutar as pessoas e não as suas doenças, eu acredito que começa assim o primeiro desafio de todos os profissionais que trabalham clinicamente. E aí, assim, eu não estou me referindo a psicólogos, psiquiatras, mas sim a todos os profissionais. Porque a escuta, ela vai depender de alguns fatores. Mas se vocês estão lembrados, na semana passada, quando a mesa que estava aqui, né, composta pelo Adriano, pelo André e pelo Dr. João, eles trouxeram assim questionamentos que falavam disso. A minha formação, ela vai às vezes determinar a minha posição, né, em termos de escuta. Mas o que eu percebo é que a formação, se a gente for pensar a formação universitária que nós temos, ela nos forma para uma escuta? Não. Ela dá alguns indicativos, ela nos dá teorias, mas aí é um cuidado, porque o que eu percebo é que a gente sai da faculdade, às vezes assim, diagnosticando com muita facilidade. É uma histeria, é uma psicose, é uma perversão, é transtorno bipolar, é déficit de atenção e hiperatividade, entre outros, né? Mas assim, será que a gente aprende a escutar mesmo? E é essa questão que eu quero trazer para uma reflexão, antes da gente pensar nos espaços que são os CAPs, né, os Centros de Atenção Psicossocial. Por quê? E aí eu trago um pouco da minha experiência, né, como a Célia leu, assim, eu já tenho um percurso aí, né, uma trajetória de alguns anos. E eu acho assim, que essa minha trajetória, eu sou muito grata, eu acho que eu tive o privilégio de ter essa trajetória. Porque assim, logo que eu me formei, eu entrei, né, através de concurso público, na saúde. Mas eu confesso assim, eu não estava preparada para estar na saúde, assim, saúde pública. Eu estava preparada para ser psicóloga de um centro especializado. A minha formação era essa, minha formação tinha feito formação em psicanálise, e eu vim para uma proposta na saúde que era justamente assim, uma proposta de centros especializados, onde tinham psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. E eu vi aí a oportunidade de, né, exercer minha profissão e aprender. Pois bem, eu caí, né, num distrito, na época era uma regional de saúde, em que assim, eu era a única psicóloga. E era psicóloga para tudo, né? Era pau para toda a obra, como diz. E nesse fazer, porque assim, eu era psicóloga nos momentos assim, que tinha uma situação de crise na unidade, de algum paciente, era para os funcionários, para as chefias, para os projetos na parte de RH, tinham os hospitais, né, naquela área, as escolas especiais. Então eu caí né, dentro de uma área que para mim era muito desconhecida e era angustiante demais, porque ali, né,
dentro da área da saúde pública, a gente está convivendo com situações o tempo todo assim, de risco, de vida, de possibilidades de fazer a diferença. Mas foi através disso que eu fui aprendendo. De que forma? Eu quero citar para vocês assim. Então, eu saí da faculdade, né, psicóloga, mas tinha aquela questão assim, minha formação era em psicanálise. E isso, né, claro, me trouxe alguns problemas, porque assim, era a minha formação, né, mais clínica. Certo dia me chamaram numa unidade de saúde porque tinha um sujeito, né, que assim, ele tinha entrado na unidade com uma faca, tinha tentado já matar a família, e a unidade não sabia mais o que fazer, porque ele estava muito agitado, dizendo que ia matar todo mundo. Bem, quem me chamaram? A psicóloga, né, da regional. E lá fui eu. Se vocês me perguntam o que eu pensava em fazer, eu não sabia. A faculdade não tinha me preparado, eu tinha estudado os diagnósticos, né, de fazer lá, diferenciar psicose, neurose, né, neurose, histeria, obsessão, tinha estudado os textos do Freud. Mas quando eu cheguei na unidade, eu me deparei com um sujeito. E aí, assim, me ofereceram uma sala, né, para atendê-lo. E eu lembro até hoje, assim, eu encostada, assim, tinha uma janela nas minhas costas. E ele começou. Eu sou o Zapata, um bandido mexicano que já assassinou várias pessoas. E ele começou a falar disso. Se vocês me perguntam se eu escutei, não. Meu coração tremia, assim, eu assim, comecei a suar frio, e eu só pensava assim, uma forma, eu comecei a escutar os meus pensamentos. Os meus pensamentos eram, bem, se ele vier para cima de mim, como é que eu vou fazer para pular por essa janela? Eu acho que eu vou de costas, eu pulo de costas, né? Mas eu me mantive ali, porque, claro, meu pensamento estava ali, e ele continuando a falar, e eu fazendo assim com a cabeça, né? Quer dizer, o que eu podia fazer? Pois bem, passado isso, quer dizer, ele não tentou me degolar, não tentou me assassinar, e aí eu fui voltando, né? E esse voltar, é isso que eu quero transmitir a vocês. Porque assim, não era de um saber diagnóstico em termos assim, esse é um psicótico. Não, era o que fazer com aquilo, eu e ele ali. E considerando que também, assim, é isso que eu quero dizer, tem momentos em que a gente se depara com situações que são tão inesperadas, que é difícil controlar até o que eu vou fazer, o que eu vou dizer. E principalmente assim, né, quando você sai da universidade, não se tem isso em livros. Mas o interessante é o que eu aprendi daí. É isso que eu quero dizer, e que eu acho que isso é importante na formação. A formação no seguinte sentido, a gente aprende nas faculdades assim, as teorias. As teorias, eu acho que elas são importantes. Mas se a gente for pensar, por exemplo, no Freud, o Freud, ele foi construindo a teoria psicanalítica, ele foi descobrindo o inconsciente. Então, o que é um clínico? Um clínico é isso, diante daquele sujeito que está ali, diante daqueles fenômenos, ele começa a se perguntar. Como eu não sabia o que responder, o que fazer, e eu fiquei ali, e aí passado o susto e voltando, né, com o passar do tempo, a atendê-lo, eu percebi assim, que era isso. Eu não tinha nada para fazer. Ele ia falando. E nessa construção, ele pôde ir criando essa história do bandido mexicano, o que fazia, a realidade dele. E aos poucos, essa realidade começou a entrar ingredientes na realidade dele, do dia a dia, perto ali da unidade onde ele morava, as situações que ele vivia.
Então, é isso que eu quero dizer de escuta. A escuta, ela quando eu falo assim, escuta particular. A escuta particular é eu não carimbar já um rótulo de psicótico, de neurótico, de esquizofrênico, de perverso. Porque são sujeitos que podem ter uma estrutura X, Y, mas nenhum vai ser igual. Nenhum. É impossível. E isso eu fui aprendendo. Anos mais tarde, eu tive a oportunidade também de trabalhar no ambulatório do Hospital Pinel, né, que agora é o Hélio Rotenberg. E isso foi um outro passo que me ensinou. Porque ambulatório é isso. Na época, era para nós, os psicólogos que atendíamos no ambulatório, era uma proposta de fazer grupo. Mas eu também não tinha muito assim, a experiência de fazer grupos. E teve um determinado grupo que eu estava com 15, 20 pacientes, assim, com vários diagnósticos, né? Alcoolismo, depressão, psicose, enfim. Um grupo, né, com os vários diagnósticos. E eu ali. Também, né, isso faz parte do meu percurso de aprendizagem. Quando assim, né, começou o grupo, tinha uma pessoa que tinha tentado se matar. E essa pessoa que tentou se matar, ela começou a descrever. Ela tinha tentado se enforcar, e aí ela começou a dizer como é que ela tinha tentado se enforcar. Só que, para minha surpresa, aquela fala começou a despertar em várias pessoas que estavam ali, assim, uma competição. Quem tinha tentado se matar da maneira mais horrível? Então teve uma pessoa que tinha pulado de uma cachoeira, mas tinha sobrevivido. Outra que tinha cortado os pulsos, mostrou, né? E assim começou. E aquele crescente no grupo, assim... E eu, ouvindo aquele grupo, eu pensava, e agora, o que eu faço? Se eu deixo continuar, eles podem... Quer dizer, eles estão tendo fórmulas de como se matar. E aí, se matam, o que eu faço? Né? Eu sei que foi um grupo, assim, intenso, né? De uma hora. E o jeito que eu acabei o grupo foi assim: bem, fico feliz, vocês falaram de várias formas, né, de se matar, mas fico feliz que vocês estão vivos e espero vê-los na próxima. Foi o jeito que eu encontrei. Mas o que eu aprendi daí? Que um grupo, ele pode ser realmente potencializador de algumas características assim, que se sobressaem, e com o tempo eu fui aprendendo a não dar o devido valor e aprender a cortar. Quando daí já no CAPS, né, que eu trabalhei no Centro Vida, que atendia crianças e adolescentes usuários de droga, que era da mesma forma. Quando você fazia o grupo com determinados adolescentes, era assim, um contando que tinha passado a noite usando 30 pedras, outro que tinha cheirado 5, às vezes assim, era um absurdo, né? Tipo 5 gramas, 10 gramas, 20 gramas de cocaína. Um dizia que tinha matado outro dizia que tinha matado 3. Mas o que eu percebi? Quando começava assim, esse discurso, eu cortava. No seguinte sentido, de dizer para eles, tá, mas assim, vocês estão falando de tudo isso, né? Porque daí começa assim, aquele prazer, aquela satisfação da fala. Então, a gente está escutando ali, mas eles estão falando, e essa escuta, então vejam, são as minúcias. E nesse momento, eu fazia assim, ok, vocês têm várias formas, né, de se drogar, várias formas de dar conta e de pôr fim na vida do outro. Mas o que vocês estão querendo? Né? E aí,
era uma forma de, às vezes, estar rebaixando aquela coisa assim, que ficava um intenso para a vida. Tudo bem, você vai matar, mas você vai preso. Você sabe disso, é uma possibilidade. Tá bom, você vai usar tanto de cocaína, mas pode ter uma overdose. Então, assim, vai fazendo o contraponto. Por isso que eu quero dizer que a escuta, na verdade, ela é, assim, digamos, mais do que uma cartilha que você tem lá os parâmetros do que você deve fazer, ou então os diagnósticos mais variados. Ela é algo muito particular e, na verdade, ela se dá em cada encontro, com cada grupo, com cada pessoa. E isso eu acho importante para a gente pensar assim, quem, na verdade, assim, a gente está recebendo. A gente consegue perceber que essa pessoa, às vezes, que chega pela primeira vez, seja em que espaço for, ela vai chegar com as suas angústias e, principalmente, eu estou lá, às vezes, tem uns que nem sabem o que é psicólogo, alguns sabem. Eles classificam assim. Tem o médico de louco, que é o psiquiatra, tem o psicólogo, que é ajudante do psiquiatra, né? E tem os outros profissionais, tem aquela que consegue o benefício, tem o outro que pode atender minhas questões clínicas, que faz os curativos, tem aquela que faz oficina. Mas eles não vão me procurar a psicóloga Gislane, não vão procurar a psicanalista, não vão procurar a terapeuta ocupacional ou a terapeuta comportamental. Eles vão procurar alguém que às vezes dê conta daquele sofrimento deles. E o que a gente vai fazer com isso? Aí que está o ponto. E isso me parece muito importante quando a gente pensa mesmo nos CAPs. Os CAPs, eles, como centro de atenção psicossocial, eles podem ser realmente um espaço terapêutico, de acolhimento, de produções de subjetividades. Mas às vezes não. E isso eu acho importante a gente pensar, porque qualquer espaço, conforme o modo que eu recebo, é que vai fazer a diferença. As pessoas que estão ali, como a Mariana falou, por que assim, ela foi em vários serviços e de repente encontrou um lugar que realmente eles estavam ali junto. Mas a formação dos profissionais, ela não se dá só com questões assim, é isso que eu falo, você começa a ouvir, aí você pode procurar a teoria, mas a teoria não pode antecipar a minha escuta. Eu não posso usar a teoria como uma forma de proteção para a minha escuta. E aí tá bom, um psicótico vai para o CAPS de transtorno mental, é um usuário de droga, um dependente químico para o CAPS de álcool e drogas. O que os CAPs têm encontrado de desafio é justamente assim, o que fazer com um sujeito que tem um transtorno, que usa droga e que tem outras questões. Então, eu acho que é aí que está, para a gente pensar o que a gente faz com a nossa escuta. E esses espaços, eles vão ser potencializadores ou não. E aí que eu quero também dizer que a equipe, ela tem um papel fundamental. Ela pode ser a cura ou a doença, Porque, assim, conforme o modo como a equipe lida com determinadas situações, aquela situação vai se agravar. E a equipe, às vezes, ela tem o seu próprio diagnóstico, A equipe, assim, coloca, aí não é o psicótico, não é o drogado, é o chato, o agressivo. Aquele paciente insuportável, lá vem aquela de novo pedir as coisas para mim. Então, a gente começa também por rótulos nessas pessoas que a gente está ali, nesses espaços terapêuticos. E às vezes um paciente, ele vai sim ser agressivo, mas por que ele está sendo agressivo? Qual é a razão? Por que um paciente às vezes provoca? Aí a gente precisa parar para pensar se não é uma forma como ele já viveu tantas vezes de ser mandado embora daquele lugar. E mais uma vez ser vítima do abandono e do descaso.
E se a gente daí assina embaixo, a gente está novamente repetindo o que é da história dele. Então, eu acho que são questões que a gente precisa pensar mesmo. Que a escuta, ela não é escuta somente assim, eu estou falando e eu estou escutando. A escuta, ela implica o olhar, ela implica o cheiro, ela implica o tato, ela implica a percepção, o pensamento. Então, a escuta não é só eu estou lá escutando. Muitas vezes, para que uma pessoa fale, por que vai falar para aquela pessoa que eu nunca vi na vida? Estou vendo pela primeira vez. E aí eu faço uma pergunta, a pessoa fica calada, porque não pode responder. Como é que vai conversar? Como é que vai falar? Então, eu acho que são questões para a gente refletir. Porque quando a gente fala de escuta, às vezes a gente precisa também possibilitar com que essa pessoa fale. Não só o espaço, mas também a gente fala. Eu acho assim, eu acredito muito no trabalho dos pais. Mas eu acho que qualquer espaço, ele pode ser propiciador, né, de uma diferença na vida das pessoas, ou fechar de vez, dar um cabo no destino da pessoa. Então, essas questões, assim, têm me feito, assim, pensar que, por exemplo, nos CAPs, como a formação da equipe, a equipe precisa também ser escutada. A equipe também, a questão da supervisão é que vai fazer a revisão daquela situação, que eu estou com aquele sujeito aqui, que eu não aguento mais ele ficar me procurando, né? E eu já tentei várias coisas e continuo ali, eu não sei o que fazer. A formação também se dá, sabe, fazendo uma terapia, fazendo uma análise, porque é ali que eu vou estar me revirando e vendo meus pontos e vendo que, caramba, não é fácil. Então, são questões que eu, assim, estou trazendo para a gente refletir e que eu, assim, quero concluir que um CAPS, ele realmente não vai dar conta de tudo. E vai depender muito da potencialidade da equipe, que não é só o médico, não é só o psicólogo, não é só o terapeuta ocupacional, enfim, todos os profissionais que estão ali naquele espaço. O CAPS vai para além, né? Então, o que eu quero dizer, e isso, assim, para finalizar, eu quero, assim, colocar que a gente precisa pensar nos CAPs também com vários dispositivos. Como eu falei, às vezes para determinado sujeito, o grupo é o indicado, para outro, não. Para outro, a oficina terapêutica, outro não. Às vezes, o lugar dele não é assim, não é nem muito nos CAPs, é para fora. E ter alguém que possa estar também encaminhando ele para fora, né? Então, são várias questões que eu acho assim, que são colocadas, mas que eu gostaria de finalizar com um texto que eu acho assim, belíssimo, de uma profissional que eu tive a oportunidade assim, de ter acesso às questões. E veja, ela era da recepção integrada do Instituto Felipe Pinel. E esse texto é de 91. Eles tinham trabalho lá, nesse instituto. E aí, ela vai falar, assim, traduzindo, o que, acho que ela resume o que eu quis transmitir. O olhar e a escuta compartilhada de uma equipe cria possibilidades diferentes para o destino de quem chega. A dor escutada, acolhida, dividida entre os profissionais e os buscantes de ajuda, pode ter os mais diversos encaminhamentos. Esta nova posição consiste em estar ali, para juntos procurarem dar um sentido a cada procura, a cada crise, a cada grito, a cada pedido de ajuda. Não há respostas a priori formuladas para ninguém. E os pedidos que já vêm prontos são desconstruídos e reconstruídos a partir de cada um, junto com os técnicos.
A partir da proposta de busca de sentido, qualquer que seja o encaminhamento, já é algo que foi construído durante o encontro das pessoas. Essa maneira de lidar com a chamada emergência psiquiátrica vai contra a corrente do atendimento tradicional. Nesse modelo, já se sabe de antemão o que fazer, o que dizer, e cada sintoma tem uma tradução automática nos livros de psicopatologia e de psicofarmacologia. Quando não se escuta a maneira singular como cada um vive a sua depressão, a sua insônia, as suas alucinações, estamos inevitavelmente padronizando o sofrimento, como numa linha de montagem, onde pomos sempre as mesmas peças nos mesmos lugares. Estamos lidando com os problemas psíquicos das pessoas como se precisassem ser consertados pelos remédios, pelas contenções e pelas internações automáticas. Muito obrigada. Então, quando eu recebi o convite da Célia, o tema era experiência em unidade básica de saúde rural. Aí quando eu me deparei com esse tema, eu falei, meu Deus, não vou aceitar, o que eu vou falar, o que eu tenho para dizer. E aí a palavra experiência me chamou a atenção, eu falei, bom, na experiência a gente fala do que experimentou. Então eu vou contar um pouquinho dessa trajetória, dessa experiência que eu tive. Né? E aí pegando muito a fala delas, assim, quando elas ficam contando do impacto que causa e as sensações que tem quando você entra num serviço, foi o que eu tive para mim quando eu foi a nomeação minha em São José dos Pinhais. E aí eu cheguei lá e eu fiz uma formação em outro município, de outra realidade, eu tinha feito estágio em unidade de PSF, eu acreditava, eu estudei, eu fui fazer disciplina com a enfermagem na época da minha graduação de saúde da família. Então eu queria aquela coisa da saúde da família, eu tinha essa visão de que a coisa ia funcionar e de que essa era a salvação. E aí quando eu cheguei em São José dos Pinhais, fui na nomeação, e aí então coordenadora de saúde mental, dividiu quem ia ficar no CAPS, quem ia ficar isso, e me deu unidade de saúde rural. Topa? Topo, né? Quando eu cheguei lá, eu perguntei para ela antes de ir, e aí, como é que é o serviço? Ela olhou para minha cara e falou, inventa. Aí eu assustei. Ela falou, nunca teve psicólogo lá? Então você vai inventar um serviço lá. Cheguei. Falei, inventa. Aí caiu de terra tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, estudei, fiz lá, fiz a graduação e alguém veio me falar, inventa? Entrei em pânico. Aí foi a minha crise. E aí quando eu cheguei lá, eu tive o primeiro impacto, assim, com a realidade de uma unidade rural. Então, saí, a unidade mais longe, eu fiquei em 5 unidades rurais. Então, a cada dia da semana, eu estava em uma unidade rural. Então, assim, para eu começar o serviço, a coordenadora na minha frente ligava para a unidade e falava assim, quando tem uma sala aí que vocês vão receber um psicólogo? Aí alguém falava, quarta-feira a sala está vazia. A outra na quinta, outra na sexta. Então, cada dia da semana, eu estava em uma com a sala vazia. Ou seja, o psicólogo vem quando não tem ninguém mais utilizando a sala. Né? Foi essa sensação que eu comecei no primeiro dia de trabalho. Né? Então, eu cheguei na área rural com ideia. Gente, quando a gente imagina a área rural, você sai desse trânsito, aí você vai indo para uma cidade de terra, as flores lindas, cheio de hortênsia, azulzinha no caminho, aquele gramado lindo, vaquinho, gente, que paraíso. Nossa, aí você fica encantada. Toda aquela área rural, você vê com todos os conceitos e preconceitos do que é uma área rural e o que são pessoas que vivem em área rural. E aí, quando eu cheguei na unidade, é uma unidadezinha pequenininha, então eu vou contando de várias unidades, mas todas, o padrão são casinhas pequenininhas que foram improvisadas em terrenos doados, em casas prontas, que a estrutura física é toda pequenininha. Então, assim, se eu começar a falar do serviço público, falando do serviço público, a gente vai ter um monte de coisa para ficar se queixando. Então, eu não vou falar do serviço público, eu vou falar da minha experiência e a minha visão de psicóloga que chego nesse lugar e me deparo com essa cena. Então, o primeiro momento é o que eu vou fazer aqui. Aí vem aquela frase da então coordenadora, inventa. Aí fui pensar nas possibilidades de criação, né? E aí eu cheguei e falei, o que eu vou fazer? Aí o primeiro passo
foi me deparar com a equipe. Então, a equipe médico, enfermeiro, na época que eu entrei não tinha agente comunitário de saúde ainda, eles entraram 4 meses depois que eu já estava na unidade, tinha dentista, e ninguém queria muito falar com o psicólogo. Quando queria contar os próprios casos. Então, ai, que bom que chegou uma unidade, chegou um psicólogo na unidade, porque eu estou tão... Sabe como é que é? A minha família, a minha mãe... Aí vinha o pessoal da equipe, os próprios profissionais da equipe. E eu falava, bom, então eu vou tentar pensar num grupo de cuidando desses cuidadores, né? Então, a gente vai tirar um tempo da semana e a gente vai fazer um grupo de cuidado deles. Cheguei para a coordenadora da unidade, vamos um dia da semana... Ah, não pode fechar a unidade. Então, não tem como você fazer nada com os funcionários, porque ninguém pode ficar sem trabalhar. Então... cortou o grupo cuidando dos cuidadores. E aí eu fui entrando nesse ritmo da unidade. E que espaço que tinha para uma psicóloga dentro daquela unidade que nunca tinha tido profissionais de psicologia. E aí, então, eu fui com a ideia, assim, de, sei lá, eu vou fazer uma plaquinha escrito, tem psicólogo na unidade. Tal dia, tal horário, apareçam. Né? E aí, não fiz aparelhos, não da propaganda, mas botei a plaquinha lá. E aí, quando eu botei essa plaquinha, eu entrei em crise comigo mesma. Porque eu tinha estudado na minha graduação que a gente não pode criar demandas. Então, eu estudei. Obrigada. Viu? Olha lá, pronto. Então, aí eu botei a plaquinha lá de tem psicólogo. E aí eu fiquei pensando, estudei na graduação, Barenvite, ele diz não crie demanda. Vá primeiro à comunidade, vai ouvi-los, não fique criando. E eu falei, meu Deus, né? Mas foi o jeito que eu achei para ir até conhecer a demanda. E uma das coisas que tinha na área rural, assim, era a distância da unidade com as casas, são todas casas muito longes. E então eu criei a plaquinha e foram chegando as pessoas. E aí eu tive o impacto de conhecer a população. E foi muito interessante para mim, que eu tive que me deslocar muito do meu lugar. Porque eu sou do interior de São Paulo, me formei em Uberlândia, estava aqui em Curitiba há 4 anos, estava aqui em Curitiba há 1 ano, quando eu entrei na prefeitura, e me deparei com a área rural de descendência ucraniana, polonesa. Então, até o modo de falar, eu tive que aprender. Então, assim, as palavras que eles usavam, eu não sabia o que era. Então, como é que... uma psicóloga, doutora, vai lá e pergunta, o que você está dizendo? E eles vão olhar e falar assim, como é que você não sabe? Foi o que aconteceu. Eles usavam expressões das mais diversas. Pela primeira vez na vida, eu escutei a palavra ucraíno, que eu não sabia o que era, hoje eu sei, são os descendentes de ucraniano nascidos aqui. Né? Ucraniano é quem vem de fora, ucraínos são descendentes de ucraniano. E eu escutava, minha mulher é ucraína, minha mulher é ucraína. Eu falei, gente, está xingando tanto assim a mulher dele, né? Que palavrão é esse? E o tempo todo as palavras foram indo, eu tive que me deslocar desse meu lugar de suposto saber, né? Esse meu lugar que eu achava que eu sabia, para ir para o lugar de ouvir a frase deles para poder ir entendendo. Então, eu vou contar só mais um casozinho que eu coloquei aqui, de palavra que me impactou da experiência. Foi um dia que a paciente chegou para mim e disse assim, entrou na minha sala, fechou a porta e falou assim, doutora, fui atropelada. Aí eu olhei, pensando, meu marido, eu falei, como assim? Ela, meu marido me atropelou. E desabou a chorar. E essa mulher sem marca nenhuma no rosto, sem nada. E eu atropelou, ela, como ele te atropelou? Aí, me atropelou. Aí não, que eu falo, né? O pessoal me atropelou. E eu falei, mas te atropelou? Como assim? Ela me atropelou. E o que você fez? Fiquei na rua. A imagem que veio na minha cabeça, uma mulher estatelada no chão. E ele fez isso agora? Não, sempre fez e faz com os meus filhos. Aí eu falei, meu Deus. E aí aquilo foi me dando e eu atropelou. Me conta mais um pouco sobre isso. Ele chega em casa, bêbado, e quando ele vai, ele já me expulsou de casa e me atropela para fora de casa. Aí eu falei, atropelar e mandar embora de casa. Né? Mais uma palavra, mais um jeito, que eu já teria chamado SAMU, já teria feito negócio, tudo de violência, até entender que era mandar embora de casa. E esses foram a minha primeira semana, eu já fui presenteada com vários casos, e eu, numa brincadeira em sala de espera com os pacientes, eu comentei isso com eles. Eu falei, gente, tem coisa que vocês falam que eu não entendo, porque a secretária da unidade, a administrativa da unidade era lá na comunidade, então ela me traduzia algumas coisas, e eu brincando com eles, eu falei, gente, eu não entendo. E eles, como você não entende? Aí eu falei, trem.
Sou lá de Minas, mas vocês vão entender esse trem custoso? Aí eles brincaram com a palavra, brincando com a forma de dizer, para eu dizer para eles que eu realmente não entendia muitas coisas deles. E aí, então, a primeira experiência foi de criar esse plantão psicológico, né? Coloquei lá, a plaquinha, tem psicólogo, apareçam, venham, e aí começou a vir um outro, e aí eu comecei a ver que não estava dando muito certo, que as pessoas vinham muito pouco, e aí eu falei, já sei, vou criar um grupo, porque eu sei que em serviço público a gente tem que ter grupo para atender demanda, né? Aí eu fui pensar em criar um grupo. Aí quando eu comecei a pensar no grupo, começou os pacientes individuais vindo, um entrava e saía da sala dizendo assim, sabe aquela ali? É a minha cunhada, foi ela que eu te falei. Aí saía essa que falou da cunhada e entrava outra, aquela lá é minha prima, e aquela cunhada dali, as duas. Comecei a ver que todo mundo é parente. Então qualquer tentativa de terapia de grupo seria terapia familiar. E aí qualquer tentativa de terapia familiar era criar um caos naquela comunidade que era todo mundo família. Aí mais uma tentativa frustrada. Então todas as minhas teorias, todas as minhas tentativas me davam crises porque não estavam surtindo o efeito que eu imaginava, que eu tinha estudado e que eu acreditava. Até que nesse momento chegaram duas colegas, já tinha uma fisioterapeuta na área e chegou uma fonoaudióloga. E quando essa fonoaudióloga chegou, ela falou, olha, eu só sou 20 horas e tenho que cobrir 5 unidades, a fisioterapeuta, eu sou 20 horas e cobrir 5 unidades. Eu falei, meu Deus, vocês vão fazer o quê? Vou montar um grupo, e aí surgiu a ideia, vamos montar um grupo para falar de saúde. Vamos montar um grupo onde a gente possa, cada uma de nós, falar um pouquinho do seu lugar e ouvir as pessoas dessa comunidade com esse nosso olhar, com essa nossa escuta. E foi aí que a gente começou a criar um grupo para falar de saúde. E a gente deu o nome desse grupo de Saúde Legal. E a gente começou a divulgar, olha, venham para o grupo, a gente, né, de todas as idades, todas as pessoas. E aí tinha uma comunidade que tinha um grupo da terceira idade. E esse grupo da terceira idade era bem firme, que era um grupo que era associado à assistência social, era em parceria com a assistência social, então eles ganhavam material de bordado, de pintura, e era um pessoal bem da terceira idade. Gente, era incrível, todos moravam longe, e eles quase não vinham à unidade. Só que quando era dia de quarta-feira, que era dia de grupo deles, lotava a unidade das pessoas da terceira idade, então eles todos estavam lá, porque eles estavam indo para o grupo. Então, aquele dia era o dia que eles conseguiam ir lá para ter pressão, para pegar a medicação e para ir para o grupo. E o grupo ficava numa casa de repouso, que tem próxima à unidade e próximo que dá para ir a pé, porque as outras coisas próximas lá são bem longe dela, aquela casa de repouso dava para ir a pé. Então, a gente começou a falar, vamos nesse grupo, vamos pedir para eles um dia do mês para a gente ir lá falar de saúde com eles. E eles toparam. Então, era o dia que a gente ia lá nós nos deslocamos até lá para ir lá falar de saúde. E era sempre nós três. Então era a fono, a fisio e eu. E a gente bolava vários temas. Então hoje a gente vai falar de saúde auditiva, vamos falar de saúde física, saúde mental. E a gente começou com uma ideia informativa, um grupo educativo. Nas outras unidades também. Então estava em 5 unidades, tentamos isso em mais as outras 4. E uma delas deu bastante certo também, porque não tinha o grupo da terceira idade. Mas, enfim, aí eu vou contar dessa experiência de sucesso, depois de tanta tentativa que deu errado, a gente começou com essa ideia do Grupo Saúde Legal. E foi aí, pela primeira vez, que eu entendi a palavra multidisciplinaridade e transdisciplinaridade. Porque a questão dos conhecimentos. Então, sempre quando estávamos nós três, cada uma falava do seu lugar. E quando uma de nós não estávamos? Né? E aí a gente começava o grupo assim. A gente reunia o grupo, e um grupo era em torno, numa das unidades, essa que a gente usava o grupo da terceira idade, tinha lá 15 pessoas. Mas não eram todos que participavam. Você ficava, não quero. Ficavam num cantinho, outros participavam. Na outra unidade também, que era em torno de 10 pessoas, essa todos participavam. E uma das coisas que a gente via é que se eles ficassem sentados muito tempo, eles distraíam, não davam muita atenção. Aí a gente começou o seguinte, cada encontro nós vamos fazer exercício. Então nós vamos fazer um exercício de 10 minutos, depois do exercício, uma palestra ou uma brincadeira, uma atividade para estimular. E aí a fisioterapeuta fazia os exercícios. E quando a
fisioterapeuta não estava. Aí, o dia que eu me deparei com essa situação, eu falei, bom, vamos fazer o exercício da fisioterapeuta. Eu não sou fisioterapeuta, mas eu posso fazer exercício também. Então, eu saí, a gente podia usar o conhecimento de cada uma de nós e a gente mantinha a questão da transdisciplinaridade. Eu era psicóloga, mas eu estava ali fazendo exercício que a físio passou. Então, todo grupo, todos os grupos, a gente começava com atividade física, né? De vamos mexer o pescoço, mexer o ombro, exercícios básicos, para começar até dar sentido para eles de cuidado, né, do corpo. Aí, uma das outras vezes, a Forno fez uma palestra sobre saúde auditiva e um dia veio uma pessoa me queixar dessa coisa do problema auditivo. Eu me lembrei da palestra que minha colega tinha feito, falei, bom, né, já sabia encaminhamento, já sabia. E quando a gente foi ver, nós estávamos numa troca de saber, num grupo muito bom, nós três, e uma completava o serviço da outra e saindo daquela casinha, saindo daquela coisa, sou só psicólogo, sou só fisioterapeuta, sou só fonoaudióloga. Então a gente transitava nesses saberes e para isso mantinha um grupo. Então, com essa experiência, eu fiquei pensando e aí, quando eu estava no município e escutei essa história do Inventa, da primeira vez, quando eu já estava há 6 meses no município e eu vi que eu estava sozinha de psicóloga naquela área rural, eu comecei a tentar entrar em contato com qualquer outra psicóloga do município, né? Falava, alguém conhece? Me dá um e-mail, me dá um telefone. E todas me tratavam assim do tipo, vai, inventa mesmo. E isso me dava uma ansiedade muito grande, que eu falava, por que a gente não conversa entre os pares, né? Entre nós psicólogos, por que ninguém conta o que funcionou, o que deu certo, o que faz na comunidade? E aí eu comecei a instigar um pouco isso com as outras psicólogas e comecei a perceber assim, cada uma de nós faz um trabalho diferente, inclusive em relação aos encaminhamentos, aos prontuários, o tempo de atendimento. Então, vinha alguém e falava assim, mas a outra psicóloga lá ficou 1 hora comigo. Mas a outra lá tinha até... ela ficava lá comigo e aí eu tinha um atestado do dia todo, quando eu ia lá para 1 hora. Olha, aí tinha não sei o quê, não sei... Então, eram várias coisas acontecendo que eu ouvia e falava assim, a gente não senta para conversar. Então, a gente não sabia como funcionava o serviço entre psicologia e eu acabei me fechando naquele mundo da área rural por um tempo e que agora que eu estou saindo da área rural, eu estou indo no NASP do UFP, que é na outra ponta da cidade, eu estou tendo uma experiência até de me colocar em outro lugar, da questão da comunidade, das pessoas junto e ir para um bairro maior, mais movimentado. E mais uma vez eu estou me deparando com a cena de ouvir como fazer o atendimento, né? Como ter essa conversa entre os psicólogos, quando a gente vai fazer a rede. Então são várias inquietações que me vêm, né, quando a gente fala da escuta e quando a gente fala da prática e da experiência no trabalho. Então, isso me colocou numa questão de pensar no atendimento de psicologia fora das abordagens, fora do meu jeito de trabalhar e pensar que quando eu estou no atendimento, no serviço público, eu estou com a pessoa, eu estou na escuta, eu estou com o serviço público também, porque eu tenho coordenador que me cobra, eu tenho todas as dificuldades do espaço físico, eu tenho várias coisas, mas meu foco é aquela pessoa, né? É a pessoa que chega até mim. E então, a frase do João na semana passada, que ele coloca assim, a gente não pode esquecer, a gente pode transitar em vários serviços, mas a gente não pode esquecer do nosso papel enquanto psicólogo. Então, para mim, esse é um desafio, de pensar na transdisciplinaridade, na multidisciplinaridade, no trabalho em equipe, mas sem esquecer do meu foco enquanto psicóloga, desse meu olhar enquanto psicóloga. E era isso que eu queria deixar para vocês, da minha experiência, área rural, que é falar da experiência. E para a gente poder não ter vergonha, não ter medo, e poder falar, né, que chega às vezes recém-formado, num lugar diferente, e a gente poder transitar com isso. Então era isso que eu queria passar um pouquinho para vocês.